bom que vocês já chegaram para nossa aula de hoje. E eu estou aqui exatamente pensando sobre ela, sobre o que nós vamos conversar hoje. Estou aqui da minha janela olhando a paisagem que tem no meu bairro e lembrando tanto de coisa que a gente já aprendeu sobre esse assunto, não é mesmo? Bairros, paisagens. Eu gosto bem de ficar na minha janela observando tudo isso que a gente já aprendeu. Mas está na hora de começar a aula. Vamos lá? Então, pessoal, nós já sabemos o conceito de bairro. Bairro é o local onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham. Lá nos bairros nós encontramos estabelecimentos comerciais, tipo farmácias, supermercados. Encontramos também estabelecimentos de serviços, tipo banco, consultório odontológico. Nos bairros existem ruas, quarteirões, existem praças. Alguns bairros são estritamente comerciais, outros bairros são industriais e existem os bairros mistos, aqueles que misturam um pouquinho de cada coisa. O meu bairro não deve ser igual ao seu. O seu bairro não deve ser igual ao bairro da escola, porque cada bairro possui a sua característica própria. E isso que faz os bairros serem muito interessantes. Outra coisa que nós encontramos nos bairros são as paisagens. As paisagens que podem ser culturais ou naturais, ou as duas juntas. O que vale é quando a gente observa e que a gente consegue perceber a diferença, ou percebe compreender o que é uma e o que é outra. Vale lembrar também que paisagem é aquele conjunto de elementos que podemos perceber ao nosso redor. Ela também é formada pelos sons, pelo cheiro e pelos movimentos que nós encontramos nesse lugar que nós estamos observando, que no caso aqui estamos observando os nossos bairros. Mas antes da gente dar continuidade a esse assunto, eu preciso relembrar com você o conceito de paisagens. Vamos lá? Vamos ver a diferença entre paisagem cultural e paisagem natural? Ou aquela paisagem que a gente pode chamar de paisagem primitiva? Eu sei que você lembra, mas não custa ver de novo. Vamos lá? Vem comigo. Paisagem cultural é aquela que o homem já modificou, composta por objetos sociais, como construções, cidades, praças, etc. Paisagem natural é aquela que o homem ainda não modificou, composta por objetos naturais, como rios, árvores e montanhas. Elas também são conhecidas como paisagem primitiva. E é claro que existem aquelas paisagens que nós encontramos os dois tipos de paisagens juntas. Aquela que o homem modificou, mas que ainda existe uma grande parte de natureza. Gente, é muito legal quando a gente começa a observar um local e a gente percebe as características e tem conhecimento dessas características. E isso acontece muito com as paisagens. Quando a gente está fazendo uma viagem, que a gente chega na praia, por exemplo, e a gente consegue notar o que é paisagem primitiva e o que é paisagem cultural. Aposto que agora, quando você for fazer uma viagem turística com a sua família, você vai ficar ligado nessas curiosidades, não é mesmo? Então, quando conseguimos perceber os elementos naturais e culturais de algum lugar, conseguimos compreender a relação sociedade-natureza, o que facilita com que a gente perceba a dinâmica desses espaços. Com o passar do tempo, principalmente, a mudança que esse espaço sofreu com o passar do tempo. E isso é geografia pura. É a gente conseguir observar um lugar e perceber essas mudanças. Perceber como ele era antes do homem
conseguir do homem chegar e fazer a sua modificação. Isso é muito bacana, não é mesmo? Vamos observar algumas imagens de mudança de tempo, de como era um local antigamente e como ele está agora. Prestem atenção nessas imagens. Não sei se vocês perceberam, mas na abertura da nossa aula, lá depois que passa o layout do Pequena Via, existe uma obra de arte. Aquela obra de arte é um quadro que se chama O Mamoeiro, que foi pintado por Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é uma das nossas grandes artistas, né? Uma das nossas grandes pintoras. E nessa obra de arte, ela retrata a simplicidade de uma vida, de um cotidiano, num bairro simples. Então, percebam comigo a quantidade de cores e de detalhes que Tarsila do Amaral usou nessa obra. E cá para nós, ela é encantadora. Observe essa imagem por mais um tempinho. Como acabamos de perceber, Tarsila arrasou na sua obra de arte. Esse quadro é muito famoso justamente pela quantidade de detalhes de pessoas vivendo em comunidade, vivendo nos seus bairros. E agora chegou a hora de você ser o artista. Você vai construir para mim uma maquete do seu bairro. Eu já sei que vocês já fizeram uma maquete da nossa sala de aula. Só que agora nós vamos expandir esse conhecimento. Vocês terão que observar o bairro de vocês, terão que analisar as características desse bairro, os quarteirões, as ruas, os estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de serviço, sem esquecer das paisagens que existem aí, no seu cantinho, no seu bairro. Observem tudo com muito detalhe. E façam uma maquete simples, mas uma maquete que contem a história do seu bairro para mim. Junto com essa maquete, eu preciso que vocês façam um texto explicando, contando sobre o seu bairro, as características que ele possui e, quem sabe, até algumas curiosidades. Eu acho que esse trabalho vai ficar muito lindo. Ele vai valer 5 pontos na nossa nota de geografia e deverá ser entregue até o dia 4 de setembro. Então, vocês ainda têm mais um tempinho para conversarem com as pessoas que moram no seu bairro, que vocês conhecem, que são próximas de vocês, para pegarem algumas curiosidades, enfim, para pesquisarem sobre esse lugar onde vocês moram. Eu vou ficar aqui ansiosa para saber o resultado. Como exercício de fixação, que eles não podem faltar, eu vou deixar o livro didático, página 11, a partir do número 4, e a página 12. Vocês vão adorar. Lá vocês vão encontrar um caça-palavra. E lembram que eu adoro caça-palavras? Pois é. Arrasem, tirem fotos da atividade e mandem para saber como vocês se saíram. Por hoje é só, pessoal. Nosso encontro já acabou. Vamos continuar observando o bairro onde a gente mora. Um super beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, que não vai demorar nadinha, você vai ver. Tchau, pessoal!